pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as contraindicações das vacinas, as contraindicações falsas e as contraindicações verdadeiras. Fique atento! Cada vez mais a gente recebe informação no consultório de pais que foram ao posto de saúde para fazer a vacinação dos seus filhos e que não receberam a vacina porque estavam com uma tosse alérgica que durava já 40 dias, ou porque estavam usando corticoide nasal para rinite, ou porque a criança tinha terminado de usar antibiótico ou estava usando antibiótico ainda no final do tratamento, mas que a criança estava bem. Então, infelizmente, a gente já tem uma situação difícil que as pessoas já não têm tempo para levar aos postos de saúde para fazer vacina. Às vezes, o horário do posto não é compatível com o horário de trabalho dos pais. E aí, quando esses pais levam, ainda a gente não consegue fazer a vacina por situações que nem sempre são importantes. Então vamos conversar um pouquinho para entender quando realmente nós não podemos e não devemos vacinar. Uma contraindicação verdadeira acontece quando o risco dos eventos adversos que a vacina pode ocasionar é maior do que o risco da doença que ela vai proteger. Na prática, a gente acaba observando muito mais contraindicações falsas e que fazem com que a gente perca aquela oportunidade de vacinar a criança por coisas que realmente não haviam necessidade de acontecer. Então eu vou falar para vocês as falsas contraindicações, que são situações que mesmo que a criança apresente, a gente pode estar realizando a vacina. Então, doenças leves, doenças com febre baixa, podem ser doenças do sistema digestivo, como vômitos, diarreia, podem ser doenças respiratórias, como tosse, resfriado, tosse alérgica, né? Os bebês também prematuros, os que têm mais de 2 quilos, eles podem fazer as vacinas. Tá? Algumas vacinas são contraindicadas para menores de 2 quilos, mas a maioria dos bebês, mesmo sendo prematuros, podem fazer a vacinação. Reação que tenham tido a vacinas anteriores, como inchaço, como vermelhidão, dor, calor no local da aplicação, não contraindicam a realização de nova vacinação. O uso de antibióticos não interfere com a resposta da vacina e pode ser feito, a não ser que a criança esteja doente, com febre alta, muito abatida, e aí a gente espera o antibiótico fazer efeito, mas não precisa esperar acabar o tratamento com antibiótico para fazer a vacinação. Desnutrição. A maioria das vacinas, ela dá uma resposta adequada e não tem aumento dos eventos adversos, mesmo em crianças desnutridas. Doença neurológica que esteja estável também não é contraindicação. História familiar de convulsão. Mesmo que tenha uma história familiar de convulsão ou convulsão febril da criança ou de familiares, não contraindica vacinas. História familiar de morte súbita também não contraindica vacinas. Tratamento com corticoides. Se o tratamento com corticoide foi feito por menos do que 15 dias, ou se ele é feito de forma inalatória ou aqueles corticoides que a gente usa spray oral, não contraindica a vacinação, mesmo que seja por muito tempo. Tem crianças que usam às vezes durante 90 dias, 180 dias o corticoide ou o oral ou o nasal. Não tem problema, pode fazer a vacina da mesma forma. A vacinação contra a raiva também não interfere nas outras vacinas, pode fazer, não é contraindicação. Contato com gestantes. Pode vacinar normalmente para cachumba, para rubéola, para sarampo, para as outras também. A amamentação. A amamentação também não é contraindicação para vacinação. E crianças que estão hospitalizadas, se elas estiverem estáveis, elas podem receber a maioria das vacinas. Uma exceção, por exemplo, é a vacina da polio oral, a gotinha da paralisia infantil, que ela não deve ser feita em criança que está hospitalizada, mas não pela criança se a criança está estável, mas pelas demais crianças do hospital que a gente não sabe se estão imunodeprimidas ou não. As contraindicações verdadeiras. Essas sim que eu vou listar são situações que a gente deve evitar fazer essas vacinas. Pelo menos evitar até que o problema seja resolvido.
Então, pacientes imunodeprimidos, pacientes que estão fazendo tratamento com corticoide em doses altas, uso contínuo, corticoide oral ou injetável, pacientes que estão fazendo tratamento para câncer, pacientes transplantados também têm um tempo que eles não podem fazer vacinação. Então, os pacientes que estão em tratamento para câncer, uso de quimioterapia ou de radioterapia, tem que aguardar a liberação do médico, daí oncologista. Doença febril moderada ou grave, então crianças que estão tendo doenças com febre e que estão ainda em situação que a criança realmente não está bem, deve aguardar o processo melhorar e se resolver, pelo menos parar a febre, aliviar os sintomas, para daí então fazer a vacinação. Não precisa esperar acabar o tratamento completo, não precisa estar usando antibiótico, não precisa esperar acabar todo o tratamento, mas esperar passar a fase aguda da doença. Reação de hipersensibilidade, então alergias a algum componente da vacina. Então existem vacinas, por exemplo, que tem ovo, vacinas que tem a lactoalbumina, que para pacientes alérgicos ao ovo, ou a lactoalbumina para pacientes alérgicos também à proteína do leite de vaca, então pode ser contraindicado. Mas aí cabe ver a situação individual daquela criança. Então existem situações que a vacina tem, por exemplo, componentes do ovo, mas que ela só é contraindicada se a criança tem choque anafilático ao ovo. Então, a vacina pode ser feita. Então, aí olhar a situação individual. Então, a gravidez contraindica algumas vacinas, principalmente vacinas de vírus vivo atenuado. Crianças que tiveram encefalopatia, então alterações neurológicas, nos primeiros 7 dias após a vacina da coqueluche, está contraindicado realizar a vacina novamente. Crianças que tiveram crise convulsiva, em geralmente 72 horas no máximo após a vacina tríplice bacteriana, né? A difteria, tétano e coqueluche. Aí normalmente essas crianças acabam fazendo a vacina acelular, que daí não tem a possibilidade de causar esse evento adverso. Então a vacinação é muito importante. Eu espero ter ajudado vocês a entender quais são as reais contraindicações na realização das vacinas. As verdadeiras são as que a gente realmente deve levar em conta, e essas falsas contraindicações a gente realmente não deve levar em conta e evitar ao máximo o atraso da vacinação. A gente sabe que principalmente no primeiro ano de vida são muitas as vacinas, e se a gente atrasa uma, começa juntando várias vacinas, né, no mesmo tempo, e acaba causando mais eventos adversos do que seria o ideal. Procurem fazer as vacinas no tempo certo, na data prevista, e evitando realmente só as contraindicações verdadeiras, tá bom? Espero ter ajudado. Um beijão e até mais!